Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus amigos? Hoje continua sendo terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Eu venho aqui para um primeiro fluxo de notícias nessa manhã, diante do que eu procuro fazer uma diligência do que acho mais importante e fazer essa ressalva todos os dias a esse movimento do RVGCR. Você que está chegando hoje ou está recente no meu canal, sempre vai me ver agradecendo a Deus e também agradecendo a cada irmão que compõe o meu canal desde o começo com a sua inscrição e diariamente também a todos os novos inscritos que possibilitam a inscrição e a recomendação do meu canal. Que Deus abençoe todas as pessoas grandemente por essa atitude que ajuda que eu sempre traga as minhas notícias com cada vez mais assiduidade e cada vez fazendo uma diligência maior sobre esse conteúdo para informar as pessoas o que realmente possa estar acontecendo de fato entre esses bastidores do RVGCR. Meus irmãos, vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E diante do que eu pude colher e trazer aqui para nós é o seguinte, né? Para essa manhã de terça-feira é o seguinte. Bom, a título de conhecimento, muitos deles, o tema de particular preocupação é o QFS, gestão financeira usando computadores quânticos, não é? Ativação do QFS. O atual sistema monetário de criação de crédito desaparecerá e ocorrerá uma redefinição financeira de fato. Depois disso, o QFS será ativado e o novo sistema monetário, baseado no padrão ouro, começará sob estrito controle dos computadores quânticos. As informações baseadas preveem esse futuro. Qual é o padrão ouro? O padrão ouro é o sistema monetário que foi adotado antes do atual sistema monetário administrado criação de crédito. Especificamente, é um sistema que permite que cada governo emita dinheiro equivalente a ouro até a quantidade de ouro detida por cada governo. É a chamada nota conversível. Por outro lado, a deflação devido à falta de dinheiro tornou-se grave em todo o mundo, porque não é possível emitir mais dinheiro do que a quantidade de ouro retida. Após a Grande Depressão de 1929, muitos países se retiraram do padrão ouro e o Japão interrompeu em 1931. Como você pode ver nesse caso passado, emitir dinheiro como ouro garantia é uma disputa pelo ouro que é a garantia. Como você pode ver nesse contexto, o padrão ouro é um sistema monetário que falhou no passado. Economia financeira é o centro da sociedade moderna. Existem dois tipos principais de economia, a economia real e a economia financeira. Em primeiro lugar, a economia real é uma atividade econômica que envolve a produção e venda de produtos e serviços e o pagamento de indenizações. No Japão, essa foi a principal atividade no início dos anos de 1970. Por outro lado, a economia financeira refere-se a atividades econômicas que vendem produtos financeiros como ações e moedas virtuais e não envolvem condições reais como bens e serviços. Nessas atividades econômicas é possível movimentar e negociar recursos equivalentes a dezenas de vezes a margem depositada em garantia por alavancagem, que também é um mecanismo de criação de crédito. De fato, 90% dos ativos financeiros do mundo estão superinflados pela economia financeira e estão nas mãos de apenas um punhado de milionários do mundo. O que realmente é importante é a economia real. O que realmente é importante para um ser humano vivo é o vestuário, alimentação e habitação. E só depois de satisfeitos podemos viver em uma vida culturalmente rica. Terras agrícolas, estradas, ferrovias, fábricas, florestas, capitais, importantes em cada país. Para manter esse capital, 1. Produção de bens e serviços. 2. Desenvolvimento de tecnologia e pesquisa para o futuro, investimento em tecnologia. É preciso. Capital é um bem comum nacional. Originalmente, no Japão, o imperador era dono de todas as terras, e as pessoas deveriam administrar a economia, alugando as terras necessárias do imperador. Pelo menos antes do período histórico Edo, os impostos eram arroz e suprimentos, não ouro e prata. Neste caso,
Todos devem se concentrar em produzir produtos agrícolas e necessidades diárias em vez de dinheiro. Isso levará à manutenção do capital, que é importante para o país, e deve criar uma nação forte que possa se tornar independente sem depender de importações. A economia financeira desempenha um papel auxiliar no apoio à economia real. A economia financeira deve ser originalmente uma ferramenta para transportar a economia real de forma conveniente e concisa. E, embora o dinheiro seja conveniente, desperta desejos humanos. Se a existência de zeros desejos como Deus, conseguir uma sociedade pacífica pode ser realizada mesmo com um padrão ouro e a criação de crédito. Mas enquanto os humanos conseguirem, mais ou menos todos terão o egoísmo. Não é fácil imaginar que tipo de sistema financeiro será introduzido no futuro, e o mesmo problema surgirá novamente, a menos que compreendamos a natureza dos seres humanos e os reflexos até agora. Eu sinto fortemente que é hora de perguntar a essência de todas essas coisas. Bom, meus amigos, eu achei interessantíssima essa nota, né? Eu quis trazer acerca de nível de conhecimento e tudo, né? Porque nós, ligeiramente, né, as pessoas que estão atenuadas aí a todo esse meu conteúdo, não é meu conteúdo, logicamente, é um conteúdo que eu recolho dos sites que eu chamo de provedores de inteligência e de certas figuras que também falam no YouTube, e eu também recolho notícias de todos esses lados e faço a minha própria diligência diante disso, pois sou um ser humano pensante também, um reles mortal pensante, com diligência também diante de Deus, pois Deus nos deu a capacidade de fazer diligências. Então também tenho opiniões, o que às vezes gera conflitos, né, entre algumas pessoas que não vão ao mesmo encontro que o meu ou não pensam dessa mesma maneira que eu penso. Mas enfim, né, meus amigos, que estejamos caminhando para um mesmo lado, pois mesmo não pensando da mesma maneira, mesmo não estando em conformidade com os mesmos pensamentos, né, eu gostaria que estivesse assim, mas mesmo não estando assim, estamos todos no mesmo barco nesse momento. Então podemos aproveitar tudo que vem a nosso favor, tudo que vem de informação e vem para acrescentar, para tentar digerir um pouco esse processo e fazer cada vez mais a diligência de quando isso se torna possível, né? Eu venho falando que 2022 parece muito promissor, assim como o fim de 2021 foi, mas houve uma grande decepção ao lado dos detentores e de alguns principais que já estavam envolvidos nisso e até agora, pelo menos até ontem, né, até segunda-feira, não tinham novas informações e novas respostas sobre esses pagamentos e muito que presumivelmente, né, podemos dizer que eles começaram com alguns resgates de giro de capital, mas não sei até que tipo de valor, não sei se conseguiram chegar até esse valor, né, diante de uma reforma econômica, ainda o sistema econômico não lida muito bem com esses valores que tem que fazer o downstream para fundos fiduciários, então isso tem sido uma grande implicação e continuará sendo, queiramos nós ou não, mas eu acredito que essas coisas tendem a se resolver ainda esse ano. E para que isso atinja de fato uma maioria de camada de pessoas, né? E indo de encontro a essas informações, eu tenho aqui mais uma nota que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gostaria de dizer que sabemos que as taxas aparecem nas telas frontais bancárias e são visíveis, e pensamos que certas taxas podem aparecer em telas traseiras. Mas é como eu digo às pessoas, o tipo de gestão de patrimônio qualificado, que estão fazendo essas trocas e trabalhando com títulos do Zimbábue também para resgatá-los. Isso é o que eles dizem a nós. É a única coisa que podemos fazer. No meu entendimento, pode haver taxas mais altas na chamada tela traseira e talvez uma taxa de contrato ou não pode ser uma taxa simples. Mas eu gostaria de saber se poderemos ter um possível acesso a isso para essas taxas. E elas virem à tela para que possamos ver realmente, fisicamente. Caso contrário, eles podem nos dizer e vamos lá e blá blá blá, e provavelmente vai depender dos nossos projetos ou eles vão até lá. A próxima pergunta é: como podemos verificar que houve dinheiro sendo transferido para o Banco Mundial? Sim. Bem, eles não foram exatamente transferidos para o Banco Mundial. Eles foram transferidos em 81 zeros
números enormes que nem temos como conceber, que se qualificam para que isso aconteça. Essa questão é que todas essas tranches de fundos, grandes transferências de fundos que estão ocorrendo de vários grandes fundos fiduciários, como fundos da Rodrigue Trusts e Saint Germain Trust, e tanto deles, há vários deles, se alocando a vários grandes bancos que são novos e com sorte estão trabalhando como novos bancos centrais substituídos. Não antigos bancos centrais, sob o sistema da Reserva Federal, mas sobre novos bancos que pegam esses fundos e os dispersam isso para os propósitos dos bancos e, é claro, dos detentores de títulos, e que é uma boa parte disso vai para o nosso tesouro e, em seguida, do nosso tesouro para postos de Wells Fargo e outros bancos de nível 1 para se preparar para que eles tenham o dinheiro de que precisamos para nossas trocas e resgates. Espero que isso responda a pergunta. Não se preocupe com isso. Como saberemos se os nossos e-mails receberão as notificações oficiais vindas diretamente da central de resgate? Boa pergunta. Quero ver se consigo responder. Provavelmente a mais importante até agora. Quando compramos moedas, adquirimos títulos ou participamos de algum tipo de vínculo, usamos vendedores de moedas genuínos ou títulos que foram aprovados também pelos Redemption Centers e pelo Tesouro dos Estados Unidos. Esses foram os bancos em primeira instância e alguns dos casos venderam dinar, como o Chase Bank, por exemplo, também em moeda. A maioria dos bancos em moeda falando tinha dong, o que poderia obter para nós, mas vocês têm alguns lugares que não estão mais no mercado. Agora esses vendedores enviam informações sobre estes compradores, e até mesmo eu acredito na grande quantidade de moeda comprada, e os e-mails serão usados pelos bancos para fazer essas notificações a quem detém essas moedas ou títulos. Sabemos que os e-mails mudaram. Sabemos que os endereços residenciais e físicos precisam ser verificados. A questão é que eles acumularam essas informações e as possuem para que saibam um pouco sobre cada um de nós. Então, eles não sabem tudo sobre nós, ou a moeda, ou o título que temos. Diversas vezes eu já disse. Eu vou entrar nisso um pouco quando falamos sobre também os cartões que serão distribuídos, que são os cartões de débito, e vamos esclarecer essas confusões. Em primeiro lugar, aproximadamente quase 2 milhões de e-mails do que chamamos grupo de nível 4B foram todos carregados nos servidores de e-mail de Wells Fargo e serão lançados em blocos com bases nos fusos horários de cada país. O leste está em um bloco, o central em outro bloco, e a partir daí, eles têm vários blocos que combinam essas questões para cada país. Se você não é um portador dos títulos do Zimbábue, mas tem outra moeda, você pode fazer toda a ligação informatizada, onde você literalmente apenas tem por telefone para marcar seus horários e compromissos, e os titulares dos títulos do Zimbábue também podem obter essas notificações e agendar esses números gratuitos, e eles devem ser encaminhados para um banco de nível 1, não para um centro de resgate. Nós os chamamos de locais de troca, que seria como um banco do tipo de potencial, o Wells Fargo, Chase Bank ou Banco da América, ou Citibank Rede. Acho que será principalmente nas redes de Wells Fargo e Chase Bank, cuidando com os títulos do Zimbábue e outros dois possivelmente em alguma capacidade. Vou falar um pouco sobre onde estamos agora, e temos que ter cuidado, porque eu obtenho as informações e fico animado, então possivelmente algo muda. Temos pensado que seríamos notificados ontem. Houve informações provenientes de 3 bancos que liberaram fundos, ou fontes leads sólidas. Todos apontavam para a nossa notificação hoje, e então descobrimos ainda que não obtivemos nessa manhã.
Está havendo uma limpeza adicional com base em todas as informações de alta tecnologia por aí, e divulgação de informações que acontecem e se transformam em uma operação global, com 6 países ainda interligados e pessoas diferentes ainda abordando essas questões. Uma grande variedade de pessoas eu entendo aproximadamente completo, não totalmente completo ainda, mas acredito que estamos no ponto em que eles estão fazendo isso e influenciará em todos os níveis a partir de agora. Eu não tenho um tempo exato para quando tudo isso vai acontecer, mas vamos ver como isso se desenrola, é emocionante. Isso tem sido um grande alvo móvel e em movimento. O próprio alvo parece ter mudado, e o movimento dele também. Sempre que pensamos que é absoluto e que vai acontecer, algo surge para atrasar mais alguns dias, mas não é assim. Estamos aguardando agora as notificações em níveis inferiores. Vamos cobrir algo que eu disse a vocês aproximadamente, que espero que aconteça ainda em janeiro, com base no que estou ouvindo das pessoas próximas ao centro de redenção. Quando entramos no centro de resgate, essa é uma ideia nova. Vemos um cartão de débito em nosso nome, podemos perfurar, e eles falam isso para nós o tempo inteiro, que este é um grande cliente entrando e fazendo essa troca de moeda ou um resgate de título, e terá um cartão diferenciado. Esses cartões são vinculados e têm muitos fundos. E um bancário me disse que existem mais de 2 milhões de cartões prontos para ir pela rede dos Correios para as pessoas. Temos o endereço atual de todos e eles não pagaram fundos. Só não sei atualmente como eles vão ser talentosos em fazer essa distribuição. Vamos para bancos específicos. Nas áreas estadunidenses, o Wells Fargo irão ativar todos esses cartões dos detentores de títulos. Então, eles terão acesso aos fundos e terão que esperar um pouco até que haja, sim, uma grande porcentagem do nível 4B notificado. Nesse caso, o que foi nos prometido e que estamos vendo relatar é que estão tendo acesso de 1 a 2% desses fundos, o que já é muita coisa. E queremos que ver todo esse dinheiro indo para todos de uma vez e esmagando a economia com a inflação e tudo mais. Então, quem recebeu esses cartões? As pessoas que já fizeram os primeiros trabalhos de ligação no restante do nível 3 e alguns do nível 4A. É apropriado para o grupo de almirantes, porque aqueles caras já pagaram seu dinar ou dong ou qualquer outro título ou moeda 6 a 8 anos atrás. E eles seriam candidatos apropriados. Então eles usam esses cartões de débitos para eles, e eu acho que sim, mas não sei disso, não posso dizer que é absoluto, mas são as informações que temos. Certamente, eles têm os endereços desses indivíduos, já fizeram as informações dos SKRs, pelo menos já verificaram isso umas 6 vezes, e esses grupos de almirantes recebem todos esses fundos e informações de financiamento. As pessoas que já receberam este cartão também já receberam um NDA, que é um acordo de não divulgação, de 2 páginas e meia alguns, a 30, 40 outros, assinada e mantida uma cópia com o detentor de título e outra cópia bancária, e uma vez que a cópia é assinada e enviada de volta, também há uma lista de bens que avaliam cada trazido como um total, então há uma contabilidade total sendo fornecida, que inclui correspondência que foi entregue, e espero que isso esclareça pelo menos alguns termos, até que entremos e façamos nossas trocas em níveis inferiores de maioria mundial, vinda através de e-mails e safe links, para que a nossa esperança ainda ocorra. Todas as pessoas devem receber essas notificações. Bom, meus amigos, então são as primeiras impressões que fosse essa terça-feira de manhã. Eu acredito muito que novas formas e vínculos, e cartões vinculados, muito se fala, sobre esses detentores de títulos recebendo alguns cartões.
Eu tenho visto que alguns cartões são demasiado cartões diferenciados, né? Cartões Platinum vinculados a algumas das redes que eu mencionei nesse vídeo. E também aqui no Brasil ocorre algo semelhante, né, gente? Aqui estamos observando que as pessoas vinculadas a programas sociais também vão receber um cartão vinculado ao ato de reforma econômica global, onde vai distribuir um fundo a essas pessoas, né, que é o chamado Auxílio Brasil. E esse fundo pretende ser até R$ 400 e já está sendo pago a essas pessoas. E isso vem da renda básica universal, proposta em acordo por todos esses países, e isso aí é uma das promulgações daquelas leis famosas, né, e impregnadas de muitas teorias, que às vezes eu não gosto nem de mencionar, mas eu acredito muito na constância daquelas informações e acredito que o mundo sim caminhe para aquilo, e eu quero ver toda essa reestruturação formulada, porque eu acredito nisso. E eu acredito no pagamento dos títulos, dos laços, dos vínculos históricos, dos obrigacionistas, das nações indianas e de todas essas questões dos títulos lastreados em ouro, dos títulos do Zimbábue, das operações com Dinar. Estou falando isso diariamente porque eu acredito, né, gente? E diariamente eu recolho essas informações para que a gente possa sempre estar bem posicionado, e eu espero que a nossa posição seja vista e tem sido vista por cada vez mais órgãos, cada vez mais pessoas envolvidas, cada vez mais pessoas sabendo dessas situações e dessas situações mundiais que estão ocorrendo. E eu fico muito feliz com isso. Então continue apoiando o meu canal, deixa a sua inscrição, like no vídeo, comentário, a recomendação. É um prazer e uma honra poder estar partilhando esse momento com cada um de vocês, e em breve espero que esse 2022 seja o final de tudo isso, né? Eu espero de coração que seja o final de tudo isso esse ano, que possa andar de fato todas essas quantias para essas nações poderem se reestabilizar, né, e todas essas pessoas envolvidas, mesmo que seja por terceiro de alguma maneira, que possa respingar alguma coisa, né, até mesmo em pessoas como nós, nos níveis mais baixos, né, para a gente ainda continuar mantendo a nossa fé num mundo melhor, até Jesus voltar. E enquanto ele não volta, vamos o buscando como se fosse a última coisa de nossas vidas, meus irmãos, pois o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e Deus, tem que estar cravados na nossa consciência e coração diariamente, sendo sempre os primeiros. Não há outro e nem ninguém antes dele, eles têm que ser o primeiro. Isso é na vida financeira, na vida amorosa, na vida particular, profissional, sentimental, em todos os lados, porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não sofre. Quer dizer, ela sofre, mas ela sabe sofrer porque ela não pensa como o pensamento terreno. Ela pensa como pensamento espiritual, que é o que eu sempre falo para vocês. Não há como resolver os problemas da terra com soluções com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. A força, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus, pois o mal nessa terra ele é mais forte que cada um de nós, sim. Mas cada um de nós é muito mais forte que o mal quando nós temos o Espírito Santo de Deus próximo ao nosso lado, Jesus, a misericórdia de Cristo sobre a cabeça de cada um de nós. Aí sim o mal tenta, mas ele perece diariamente porque ele não consegue. É muita luz, e quando tem muita luz, a escuridão não se aproxima. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser me dar o prazer e a honra da visita, seja sempre muito bem-vindo. Tchau, tchau, meus irmãos. Até.